Como você identifica o seu padrão de erro no Magic? Vem aqui que a gente vai conversar um pouquinho sobre. Quando a gente começa a jogar com maior frequência, a gente começa a perceber que às vezes a gente vai perdendo da mesma forma e não importa o deck, não importa o formato, não importam os oponentes, a gente sempre repete aquele mesmo padrão. Então, isso aí é a forma como você encara o jogo e a forma como você pensa, é o seu padrão de erro. Você perde todas as vezes da mesma forma porque você vai ficar repetindo aquilo. O padrão, ele se repete a cada partida, mas muitas vezes você só vai perceber depois que já perdeu. E ele pode ser falha técnica, tipo assim, eu esqueci um trigger, eu esqueci o timing daquele efeito ou daquela habilidade. Ou alguma coisa emocional, tipo assim, eu tô com medo de agir agora, porque se eu atacar aquela pessoa, ela vai me atacar no próximo turno. Ou então a impaciência que você joga e você gasta recursos quando não deveria. Ou então excesso de confiança, tipo assim, nossa, eu já ganhei o jogo, e aí você perde assim, com o oponente te mata quando tá com 1 de vida. Ou então você tilta, né, gente? Acontece também, você tiltar às vezes. Esse padrão de erro é uma assinatura do seu jogo, é uma forma de mostrar como é que você pensa no jogo e também é onde você se sabota, tá? O padrão de erro é basicamente um reflexo de como você lida com risco e controle. Tem alguns jogadores que têm medo de arriscar. Eu sou uma dessas jogadoras que tem medo de arriscar, então eu acabo perdendo por causa da inércia, porque eu fico com medo de atacar o oponente às vezes. Alguns jogadores simplesmente não conseguem esperar. Alguns jogadores controlam demais a mesa e acabam perdendo o controle, por mais irônico que isso possa parecer. Mas como é que eu mudo e como é que eu corrijo esse padrão de erro? Você precisa primeiro ter consciência e reconhecer o erro quando ele acontece. Então você tá jogando ali, e aí depois da partida, se você tiver um tempo, se você quiser, você para e pensa: por que que eu perdi aqui? Tá? E aí você tem essa consciência do que por que que você perdeu e como você pode melhorar aquilo. Você pode criar uma regra prática para você, tipo assim, você criou um novo comportamento simples. Sempre que eu tiver 3 criaturas na mesa e livre, eu ataco. Então, assim, você criou uma outra regra na sua cabeça para substituir aquele padrão para você perder o medo, por exemplo. E aí é que você parte para a repetição. Você repete aquele comportamento, você repete aquele novo padrão, aquela nova regra básica, até substituir o antigo, substituir o seu padrão de erro em que você vem, né, tentando vencer ali. Para você identificar o seu padrão de erro, você tem que ligar completamente ali na consciência que a gente já falou. Você ou grava suas partidas, que eu acho um pouco demais, pessoalmente, ou você pede o feedback para os seus oponentes e vê aonde você errou, aonde você pode melhorar, ou você simplesmente observa o que te irrita, sabe? O que é que costuma te fazer sair do controle, o que é que costuma te fazer tiltar também, às vezes, sabe? Isso é importante justamente o que foi falado, a gente ter a consciência do que está acontecendo e do porquê aquilo está acontecendo. Observar também o que te irrita nos outros jogadores, que padrões de erro os outros jogadores cometem que te irritam, também ajuda a você ter a consciência se você está repetindo aqueles padrões, tá? Porque, afinal, identificar o padrão é o primeiro passo para você poder quebrá-lo, né? O Magic, ele é um jogo que te ensina muito sobre tomada de decisão, mas ele também é um jogo de autoconhecimento. Ele mostra para você como você lida com incerteza, com confiança e até com a derrota. Ele vai trazer à tona aqueles sentimentos que estão ali guardados. Parece bobagem, gente, mas é a pura verdade, porque é como você lida com tudo na sua vida. O Magic também é uma parte da sua vida. Então, se você lida com tudo na sua vida dessa forma, você também vai lidar com isso no Magic. No fim, todo jogador quer melhorar o deck, mas a gente também às vezes precisa entender que às vezes você tem que melhorar o piloto, você tem que se melhorar para poder fazer com que o deck rodar. Então, da próxima vez que você pensar assim, nossa, eu perdi de novo, meu deck não rodou. Será que foi o deck que não rodou ou você que rodou da mesma forma como você roda nas outras partidas em que você perdeu? É a hora de colocar a mão na consciência e pensar. Mas me contem aí nos comentários o que que vocês acham, o que que vocês percebem quando vocês jogam, quais são os padrões de erros que vocês continuam repetindo ou repetiram no passado. Me contem aí.